Capítulo 21. Chegando ao destino. Quase 2 anos se passaram. Na busca constante por descobrir notícias da mulher amada, Gregory e seus companheiros venceram longos trajetos, prosseguindo sempre atrás do objetivo. Muitas vezes tiveram de parar, não raro durante meses, em virtude do estado de saúde de Gregory Feodorovich, bastante abalado pelas precárias condições da viagem. Mesmo quando havia condições de prosseguir, a carruagem rodava lentamente, pois os solavancos, em virtude das pedras e depressões no solo, atingiam muito duramente Gregory, que sentia dores horríveis ao menor balanço. Apesar de viajarem devagar, eram obrigados a paradas constantes para que ele pudesse refazer-se dos incômodos. Além disso, o percurso obrigava-os a se aventurar por territórios inóspitos, correndo perigos de toda sorte, como serem atacados por salteadores, tão comuns naquelas estradas e sempre temíveis. Também as rudes condições do trajeto e a falta de comodidade a que Gregory não estava habituado transformaram a busca desesperada numa verdadeira saga. Os companheiros de viagem, Oleg e Vitor, agora mais amigos do que servidores, sofriam calados. Longe do olhar do Senhor, suspiravam de tristeza, distantes do torrão natal e desejosos de retornar o quanto antes. O pior, o mais difícil nisso tudo, é que não tinham nenhuma expectativa de mudança. Não havia esperança em seus corações de que algum dia pudessem retornar a Moscou. Quando o senhor finalmente dormia após um dia estafante, sentavam-se para conversar, fosse à mesa de uma hospedaria, à luz de uma vela ou ao relento, quando o tempo permitia. Nessas ocasiões, sob o manto estrelado, falavam mais livremente sobre seus problemas e analisavam a situação que ora atravessavam, tentando encontrar uma solução e refletindo no que poderia ser feito. Terminavam sempre fitando o céu de madrugada, suplicando a Nossa Senhora de Kazan que o socorresse, que Gregory Feodorovich conseguisse atingir seu objetivo de encontrar a amada de seu coração e que não viessem a encontrar a morte longe da terra natal. Finalmente, aproximaram-se dos Montes Urais. À distância, os contrafortes da cordilheira os impressionaram pela grandeza e majestade. Emocionados, choraram de alegria e alívio, ajoelhando-se no solo para agradecer a Deus. No dia seguinte, no sopé da montanha, acamparam pela última vez antes de iniciarem a subida. Oleg acendeu uma fogueira e comeram o que ainda tinham de reserva, adquirido na última parada. Ali, aquecidos pelo fogo que colocava reflexos avermelhados em seus rostos mais animados, planejaram o que fazer. Muito bem, finalmente estamos mais perto do objetivo. Agora iremos de aldeia em aldeia perguntando por Ludmila e seu filho Yuri. Tenho certeza de que vamos achá-los. Senhor, já pensou que ela pode estar casada? Ou mesmo, enfim... Tentou perguntar Vitor, que se calou temendo continuar. Gregory fitou-o com firmeza. Sei o que quer dizer, Vitor, que talvez ela possa ter morrido. Não, algo me diz que está viva em algum lugar. Não importa. Preciso ter qualquer notícia de Ludmila, sejam elas quais forem. Estou preparado para tudo. Após acabarem de comer, acomodaram-se para dormir. A ansiedade, porém, fez com que nenhum dos três conseguisse conciliar o sono. Na manhã seguinte, levantaram-se cansados, puseram-se a caminho calados, cada um remoendo os próprios pensamentos. Oleg e Vitor sentiram-se mais esperançosos de poderem retornar a Moscou, se conseguissem notícias de Ludmila. Se Gregory optasse por permanecer nos Urais, que ficasse, era decisão dele. Quanto a eles, retornariam. Conforme conversado tantas vezes, comprariam bons cavalos e, sem amarras de qualquer espécie, viajariam bem mais rápido.
Gregory, ao contrário, em virtude do questionamento de Victor na noite anterior, sentia o peito opresso e angustiado. Apesar da resposta que lhe dera, temia realmente no fundo que as notícias não fossem boas ou que ela, sua amada, jamais tivesse conseguido retornar à sua aldeia natal. Assim, a cada vilarejo encontrado, indagavam por uma mulher cujo nome era Ludmila e que tinha um filho chamado Yuri, mas nada de conseguir a notícia tão esperada. E assim prosseguiram. Por essa época, esgotado e sofrido pelos desentendimentos com minha esposa Sofia, um dia eu saí de casa, pela madrugada e pela última vez. Minha filha Tatiana foi atrás de mim, alcançando-me. Tentou convencer-me a voltar, mas recusei. A decisão fora definitiva. Tomei o trem, porém eu estava muito doente, febril, e o vagão gelado, sem aquecimento, piorou o meu estado. Passando mal, fui obrigado a descer do trem numa cidadezinha, Astapovo. Apiedado de minha situação, o chefe da estação, um bom homem, recolheu-me, cedendo-me um pequeno quarto ali mesmo. Fatos sobejamente divulgados pela imprensa do mundo todo. Ali permaneci até que a morte orgânica me colhesse, obrigando-me ao retorno à verdadeira vida. Ao tomar conhecimento da surpreendente vida pós-mortem, encantei-me com tudo. Recuperei-me, auxiliado por benfeitores espirituais e ciceroneado por Boris Pietrovitch, amigo da última encarnação que reencontrara no além, que escancarou aos meus olhos deslumbrados as belezas dessa nova morada. Dispondo-me ao trabalho, tornei-me um servidor do bem, auxiliando necessitados e sofredores de ambos os lados da vida. Certa ocasião, comecei a receber pedidos de ajuda de alguém que eu não conhecia. Os apelos vinham de uma região de grande sofrimento no umbral inferior. Habituado a esse tipo de ação, desloquei-me até lá, com mais 2 servidores do bem, e em meio à vegetação triste e sem cor, localizei um homem que, sentado numa pedra, com os braços a sustentar a cabeça, chorava, enquanto eu percebia seus pensamentos em forma de súplica. Piedade, meu Deus! Sei que errei muito e que provoquei o sofrimento dela. Agora todos estão sofrendo e nada posso fazer. Não consigo. Socorra-me, Senhor. Ajude-me. Nesse momento, crivei meus olhos naquele espírito sem entender a razão pela qual suas súplicas foram a mim direcionadas. Não o conhecia. Pelo menos, em sã consciência, não me lembrava dele. De qualquer modo, era alguém que sofria muito. Calando meus íntimos questionamentos, cheio de piedade, aproximei-me mais, colocando a mão em sua cabeça. Meu irmão, lembre-se de que o Senhor é Pai de todos nós, e ninguém está desamparado sob as suas vistas magnânimas. Seja qual for seu problema, confie. A bondade e a misericórdia de Deus nos envolvem, mesmo que não percebamos sua presença. Assim, acalme-se, serene seu coração. Por que chora, meu irmão? O que o aflige? Ele ergueu a cabeça ao ouvir minha voz. Ao ver seu semblante em lágrimas, tive a certeza de que não o conhecia. Era um cossaco. Identifiquei pelos traços fisionômicos e pelas vestes, embora andrajosas. O infeliz arregalou os olhos e fitou-me, caindo de joelhos na gramínea rala. Deus ouviu minhas preces. Ó mensageiro divino, ajude-me, sofro muitíssimo. Ao ver aquele infeliz ajoelhado a meus pés, imediatamente segurei seus braços com delicadeza e recoloquei-o sobre a pedra, enquanto assegurava-lhe: Engana-se, meu filho, não sou um mensageiro divino, sou apenas seu irmão. Ele chorava de alívio e gratidão. Coloquei a mão espalmada sobre sua cabeça, desejando conhecer suas íntimas dificuldades para melhor ajudá-lo. E como se estivesse narrando sua história, pude ouvir seus pensamentos, que giravam sempre em torno dos mesmos acontecimentos, enquanto as cenas surgiam diante de meus olhos. Certa ocasião, cansado de cavalgar,
entrei com meus homens numa das aldeias do Ural. Era noite e procurávamos abrigo, quando vimos que os moradores estavam reunidos na praça. À luz das fogueiras, vi uma jovem dançando. Encantei-me com ela, que não me saiu mais da mente. Ah, aquele momento modificou minha vida. Ao deixar a aldeia, levei-a comigo, pois ela também me amava. Algum tempo depois, alguém em quem eu confiava e a quem eu chamava de amigo, tanto que eu incorporei ao grupo, atraiçoou-me. Estávamos cavalgando por região perigosa e, aproveitando-se de um ataque de salteadores, ele tirou minha vida, o maldito. Agiu de modo que todos acreditassem que eu fora vítima de ladrões. Assim ficou livre de acusações. Nunca mais tive um momento de sossego. Depois disso, vivi como um louco, acompanhando meus homens, sem que ninguém desse pela minha presença. Demorei longo tempo para entender que não fazia mais parte dos vivos. Incapaz de afastar-me dela, passei a acompanhá-la o tempo todo. Após minha morte, ela descobriu que estava esperando um filho meu. A verdade é que, desde que iniciara aquelas reflexões, sob intensa emoção, eu vi as imagens que ele descortinava-me ao olhar, enquanto elevava o pensamento ao Criador, agradecendo a oportunidade de ter notícias de minha querida amiga Ludmila. Eu a reconhecera na jovem bailadeira que encantara aquele espírito sofredor. Em virtude de minhas próprias dificuldades, eu esquecera Ludmila durante muitos anos. É certo que me lembrava dela esporadicamente, quando algo me fazia recordá-la. Nessas ocasiões, cogitava o que teria acontecido com ela e onde estaria, mas nada fazia para obter resposta aos meus íntimos questionamentos, uma vez que meus próprios problemas dilapidavam todas minhas energias. Então, mais uma vez, pude reverenciar a bondade e misericórdia do Senhor, que encontra resposta para todas as coisas, atendendo com amor a todas as necessidades. Naquele instante, pude entender a ligação que existia entre mim e aquele ser tão desventurado. Ambos tínhamos ligações com Ludmila, cujo destino não era indiferente nem a ele e nem a mim. Enquanto mantinha a mão em sua fronte, continuei a visualizar tudo o que acontecera. Então revi a luxuosa mansão de Madame Trousseau, a interferência dele, espírito desencarnado, na vida de Ludmila, utilizando-se de todos os momentos para estar junto dela, como também suas manobras para afastar concorrentes. E o mais dramático, sua interferência na decisão que mudaria a vida daquelas pessoas. A meus olhos apareceu a imagem de Ludmila, de comum acordo com meu amigo Gregory Fyodorovitch, fugindo da mansão de Madame Trousseau, de modo a começar nova vida. Yuri Vanillevich, porém, cheio de ira, aproveitou-se da carruagem que vinha em disparada pela outra rua e assustou os cavalos, provocando o acidente que quase matou meu amigo, além de impedir Gregory e Ludmila de se encontrarem. Depois, ele fez de tudo para convencê-la a retornar à mansão e ficar sob a proteção de Madame Trousseau. Contudo, como ela não aceitasse suas sugestões, amargurado, Yuri acompanhou-a pelas ruas da cidade, com o filho nos braços, sem saber o que fazer ou para onde ir. Ela passou frio, fome e toda sorte de privações. Ele ficou apavorado ao vê-la aproximar-se do rio, percebeu seu desejo de atirar-se nele e, desesperado, acordara o bebê, que chorou e fez com que ela desistisse da ideia. Ludmila afastou-se o mais rápido possível daquele lugar, chorando horrorizada com as próprias intenções. Passado o momento de perigo, prosseguiu confiante no socorro de Nossa Senhora de Kazan, até que conheceu Andrei e foi para os cortiços de Moscou, recolhida por ele, que se apiedara da infeliz jovem. Somente então pude entender todos os envolvimentos daquele caso tão misterioso que levara Gregory
desesperadamente a contratar pessoas para descobrir o paradeiro de sua amada. E vi mais, a ação odiosa de Yuri Vanillevich contra aquele a quem Ludmila realmente amava, Gregory Fyodorovich, cercou-o de espíritos malfazejos em Paris. Tais entidades eram cossacos, seus fiéis companheiros, que, retornando ao mundo espiritual, reencontraram-no e aliaram-se a ele para atormentar o rival. Yuri queria evitar que ele retornasse à Rússia e reencontrasse Ludmila. Graças a Deus, o socorro chegou por intermédio da fé fervorosa e prece de Rosemarie, uma criada. Isso possibilitou o afastamento das entidades que tanto maltratavam Gregory, deixando-o enfermo. Continuando por suas lembranças, vi quando Ludmila e o filho Yuri, juntamente com Andrei, Ana e Rude, puseram-se a caminho dos Urais rumo à aldeia natal da moça. Respirei fundo, cheio de piedade daquele espírito que, por ter sido traído, procurara vingar-se, comprometendo-se ainda mais perante a lei divina. Então, envolvendo-o com afeto, disse-lhe: meu irmão, é chegada a hora de sua libertação. Tranquilize-se e relaxe. Será levado a um local onde poderá começar vida nova. O Senhor sempre nos concederá novas oportunidades de regeneração. Antes, porém, deve reajustar-se perante a lei divina. Confie em Deus. Fiz um sinal aos 2 servidores do bem que me acompanhavam, e eles abriram um amplo lençol, estendendo o necessitado sobre ele. Dentro em pouco estávamos de volta ao nosso lar, no além a colônia Estrela da Manhã. Levado ao hospital, Yuri Vanillevich receberia todo o tratamento necessário à sua recuperação. E eu, agora de volta ao caso Ludmila, procurei informações de modo a localizá-la rapidamente. Após realizar com a brevidade possível as obrigações que me foram destinadas, deixei nosso recanto de paz rumo à crosta planetária. Ao chegar ao Ural, não foi difícil encontrar seu paradeiro. Assim, foi com imensa alegria que tornei a ver Andrei, Ana e Rude, agora um moço responsável e trabalhador. Mas a emoção e o carinho que senti ao rever a querida Ludmila após tantos anos fez com que meu coração se expandisse em eflúvios de amor. Junto dela estava Yuri, um belo jovem, em quem se percebia uma alma superior pelas emanações de luz que dele se exteriorizavam. Casada com Dmitri Alexeyevich, minha amiga atravessava período bastante tumultuado. A ausência de Yuri Vanillevich, agora sob cuidados hospitalares, sem dúvida colaborara na melhora do ambiente do lar. Todavia, as emanações pesadas e doentias ainda persistiam, uma vez que o dono da casa prosseguia agindo da mesma forma, isto é, ingerindo bebidas alcoólicas todos os dias, o que lhe dificultava o cumprimento das obrigações no serviço e complicava as relações familiares. Procurei isentar-me de qualquer julgamento e aquilatar a real condição de todos os envolvidos para ajudar com acerto. Em atendimento ao meu apelo, o amigo Boris Pietrovitch veio ao meu encontro. Analisando a situação, estabelecemos algumas prioridades no socorro aos encarnados. Para auxiliar realmente, precisávamos buscar apoio em pessoas com ascendência moral sobre Dmitri. Antes, porém, fazia-se necessário que conhecêssemos as raízes dos problemas atuais. Desse modo, retornamos à nossa colônia Estrela da Manhã, buscando nos registros espirituais as matrizes dos relacionamentos ocorridos entre os componentes desse grupo de espíritos. Dentro em pouco, estávamos de posse das informações que procurávamos. Na última encarnação, ocorrida no início do século XVIII na Rússia, Vladimir Bulgatov, Yuri Vanillevich, era noivo de Natasha, Ludmila, por um acordo celebrado entre as famílias. Com o tempo e a convivência,
Vladimir passou a amá-la, embora Natasha, vaidosa e fútil, fosse apaixonada por Mikhail Ulyanov, Gregory Fyodorovich, um belo e elegante rapaz que tinha o defeito de ser pobre, razão pela qual Natasha nunca se casaria com ele, ainda mesmo que o acordo com Vladimir fosse rompido. Bela e volúvel, Natasha regozijava-se intimamente pelo sucesso que tinha com os nobres da corte e acabou deixando-se envolver por Nikolai Petrovich Dmitri Alexeyevich, aristocrata extremamente rico que ocupava cargo importante junto ao czar. Ela estava encantada por despertar o interesse de alguém tão rico e poderoso. Descoberto o relacionamento entre eles, temendo a ira do noivo e no auge da paixão, ela aceitou fugir com Nikolai Petrovich. Vladimir, inconformado, passou a beber, anulando-se para conquistas melhores naquela existência, conforme planejamento feito ainda no mundo espiritual. Mikhail Ulyanov, que a amava profundamente, mas que em razão de sua condição de pobreza nada podia fazer, passou a existência frustrado e sofrido, o que acabaria por causar a depressão que o abateu em Paris no século XIX, quando, como Gregory, viu-se novamente separado de Natasha, Ludmila, e sob a ação de inimigos espirituais. Vladimir e Yuri, jogando toda a culpa sobre Nikolai Dmitri, movido pelo ódio ao rival, fez de tudo para encontrá-los. Ao descobrir o esconderijo dos amantes, um palácio que Nikolai possuía numa província, preparou-lhe uma armadilha. Aproveitando a ocasião em que ele estava sozinho, sem sua escolta, obrigou-o a um duelo. Como fosse mais ágil e forte que Nikolai, matou-o com uma estocada certeira, após cansar-se da brincadeira em que vira o rival sofrer sob seus ataques. Retornando ao mundo espiritual, os desentendimentos prosseguiram de parte a parte. Aquele que estava em situação de vantagem espezinhava o outro. Depois, a situação se invertia, continuando ambos nessa disputa ferrenha. Quanto a Natasha Ludmila, que não era de mau coração, apenas vaidosa e volúvel, agora arrependida dos erros que cometera, desejava reconciliar os opositores, ajudando ambos. No fundo, ela amava Mikhail Gregory de todo o coração. Todavia, com seu modo inconsequente de agir, gerara grandes males aos envolvidos. Se Natasha tivesse respeitado o acordo do casamento com Vladimir àquela época, mesmo sendo fruto de decisões familiares, como era tradição, isso seria suficiente para que os males atuais deixassem de existir. Tal união fora o meio que a justiça divina utilizara para corrigir desatinos cometidos por ela no passado contra o noivo Vladimir. Assim, deu-lhe a oportunidade de, na convivência com Yuri Vanilevich, redimir-se perante ele e perante si própria. Quanto ao seu filho Yuri Georgievich, havia sido pai dos envolvidos em outras encarnações e agora era um generoso amigo espiritual que aceitara reencarnar para ajudar Ludmila e os outros, constituindo-se em elo entre todos os envolvidos. De posse de tais informações, tínhamos mais condição de entender os meandros daquele drama para tentar ajudar o grupo. Auxiliados por entidades espirituais ligadas aos nossos amigos, passamos a colaborar para trazer mais tranquilidade aos encarnados. Em tudo isso, ainda faltava um poderoso elo, Gregory Fyodorovich, que, preso ao passado, tudo fazia para encontrar seu grande amor. Acompanhamos sua trajetória percorrendo cada aldeia dos Urais. Certo dia, cansados de tanto procurar sem resultado, os viajantes, ao chegarem até um local onde a estrada se bifurcava, sentiram-se indecisos sobre qual dos caminhos seguir, quando então viram aproximar-se uma carroça com um casal. Vítor fez um sinal e eles pararam. Bom homem, preciso de uma informação. Estamos indecisos sobre o caminho que devemos tomar.
Poderia nos dizer qual o melhor? Ao tirar o chapéu da cabeça, o desconhecido tornou: Depende do que procuram, senhor. Estamos tentando encontrar alguém, mas já visitamos uma grande quantidade de aldeias sem resultado. Além disso, meu Barine está doente e precisa de atendimento. Bem, se é assim, sugiro que tomem o caminho da esquerda, porque o da direita só leva a uma pequena aldeia nada mais. Quanto ao outro, da esquerda, é estrada com mais movimento e passa por muitas aldeias. Contente, acreditando ter economizado o percurso desnecessário, Vitor agradeceu ao homem e, chegando até Gregory, que aguardava com a cabeça para fora do postigo, informou: Senhor, creio que devemos ir pela esquerda. À direita, segundo nosso informante, não existe nada além de uma pequena aldeia. Tudo mais está do outro lado. Gregory ouviu e ficou pensativo, indeciso quanto ao rumo a ser tomado. Na verdade, estava no limite de suas forças. Todavia, olhava para o pequeno caminho da direita e algo o atraía para lá. De súbito, como se uma luz se fizesse em sua mente, ordenou: Vamos para a direita. Mas, senhor, nada existe lá. Não importa, Vitor. Existe uma aldeia e é isso que importa. A caminho. Uma sensação de bem-estar o envolvia, apesar da fraqueza extrema e das dores superlativas que o incomodavam. Ali, junto dele, Boris Pietrovitch e eu trocamos um olhar e sorrimos satisfeitos por ver que nossa sugestão fora aceita. Mais algum tempo de viagem, viram a estrada abrir-se, um vilarejo surgir. Anoitecia e a aldeia com seu casario mais parecia uma pintura que houvesse sido imortalizada por artista divino. Os últimos raios de sol incidiam sobre ela naquele final de dia, tingindo-a com cores diversas de forma encantadora. As primeiras luzes começavam a acender. Lentamente entraram na aldeiazinha, tentando encontrar um local onde pudessem abrigar-se. De repente, relanceando os olhos, Oleg divisou uma grande mansão, já iluminada pelas tochas, protegida por alto muro e grande portão de ferro. Dirigiram-se para lá mais animados. Naquele tempo, como quase não existissem pousadas e hospedarias, era comum os viajantes, ao chegarem a alguma aldeia, abrigarem-se nas casas de moradores. Como Gregory Fyodorovitch era um homem rico e de posição, habitualmente seria recebido pelos nobres e grãos senhores das províncias. Assim pararam defronte ao portão e Oleg tocou a sineta. Não demorou muito, apareceu um criado. Ao ver a grande caleça, perguntou: O que deseja? Bom homem, viajamos há muito tempo e meu senhor está doente e precisando de abrigo. Poderia receber-nos em nome de Deus? O criado olhou para ele, depois para a carruagem, depois voltou a olhar para Oleg e afinal disse: Queira aguardar, vou avisar o intendente. Pouco depois surgiu um homem. Ao ver o criado e a carruagem, não teve dúvidas. Estão procurando abrigo, não é? Pois sejam bem-vindos. Mandou abrir o portão e Victor entrou com a carruagem. Gregory teve que ser carregado por seus criados, pois estava sem forças, enquanto o intendente indicava os aposentos para onde deveriam levá-lo. Victor, mais acostumado às regras de etiqueta do que Oleg, assim que acomodaram o patrão, disse: Perdoe-nos, senhor, ainda não nos apresentamos. Sou Victor, meu companheiro Oleg. Meu senhor é Gregory Fyodorovitch e viemos de Moscou. Agradecemos por sua generosidade. Viajamos há quase 2 anos e meu senhor está muito doente. Muito prazer, eu sou o intendente Alexei Grotienko, para servi-los. Creio que estão necessitados de alimentação. A refeição será servida dentro em pouco, mas é simples. Só lamento que talvez não agrade ao paladar refinado de seu patrão, pois não esperávamos visitas. Não se preocupe, senhor. Meu patrão certamente não irá alimentar-se. Estamos preocupados com ele. Está febril. Veja, delira. Realmente, Gregory debatia-se no leito, transpirando e murmurando palavras ininteligíveis.
Irina, ajude nosso hóspede, ordenou o intendente. A jovem criada pediu licença e saiu do quarto, voltando com uma caixa de madeira. Logo, outra serva trouxe uma bacia e panos. Irina molhou um pano na água e colocou-o sobre a fronte do enfermo. Depois tirou da caixa um pequeno vidro e derramou algumas gotas em sua boca. O intendente tranquilizou os recém-chegados. Não se preocupem, Irina tomará conta do Barini. Venham comigo, precisam alimentar-se. Senhor, gostaríamos de nos lavar antes. Sem dúvida, acompanhem-me. Vitor e Oleg refrescaram-se com água limpa e, em seguida, acompanharam o intendente até a mesa, onde estava servida a refeição. Esfomeados, comeram bastante, enquanto Grotienko conversava com eles, desejando saber por que razão eles haviam demorado tanto para fazer o trajeto de Moscou até a aldeia. Nosso patrão tem problemas na perna e sofre dores insuportáveis. Inúmeras vezes tivemos de parar para socorrê-lo, pois ardia em febre como hoje. Durante 2 invernos, fomos obrigados a permanecer numa hospedaria, pois o frio piora ainda mais a condição do Sr. Gregory. Então, por meses, ficamos parados sem poder prosseguir, esclareceu Vitor. Posso aquilatar o que sofreram, mas devem comer. Querem mais um pouco de quivás? Indagava Gentil. Não, obrigada, senhor. Até que gostaria, mais receio que já tenhamos bebido demais. Precisamos velar por nosso patrão durante esta noite. Não se preocupem, Irina ficará com Barini para que possam dormir e recuperar-se. Ambos agradeceram novamente e, alegando profundo cansaço, pediram permissão para se recolher. Antes passaram pelos aposentos de Gregory. A febre tinha baixado sob os cuidados da jovem Irina. Ela os acalmou e eles foram dormir.